Beleza, beleza, fofuchos? Professor Rafael Marques mais uma vez na área e dessa vez a gente tá voltando aqui para dar aquela finalizada no sistema urinário, mas para você que vai cursar algum vestibular tradicional, você que está querendo lá um curso mais concorrido, dificilmente o que a gente vai conversar aqui aparece numa prova como a do Enem, por exemplo, né? Mas se você quer um vestibular aí mais concorrido, uma FUVEST da vida, aqui é o seu lugar. A gente vai conversar um pouco sobre osmorregulação nos animais. Você que adora cair nessas provas de vestibular mais tradicional, tá? Bom, vamos começar aqui comentando que a gente pode lá classificar os animais de acordo com a sua osmolaridade em relação ao ambiente aquático, né? Ambiente que ele vive. Então você tem os animais osmorreguladores, que são aqueles hipertônicos ou hipotônicos em relação ao meio. São aqueles que a concentração interna é diferente da concentração externa, então eles precisam eles precisam ter algum tipo de estratégia para entrar em equilíbrio com o ambiente externo, né? Então você tem aqui a imagem lá do país, da Alice do País das Maravilhas, que lá tem a tal de uma tartaruga que ela chora pra caramba, ela chora toda hora. E essa tartaruga representa, portanto, um animal marinho que precisa eliminar pela lágrima o excesso de sal que ela absorve junto com a água do mar, né? Então ela joga o sal para fora do corpinho, o sal em excesso, com essa estratégia super interessante. É uma glândula lacrimal modificada, chamada glândula de sal, que joga muito sódio lá, moçada, para o ambiente externo. Então esse é um animal osmorregulador, ele precisa de repente lá de alguma estratégia para se equilibrar ao ambiente, né? Existem, além dos osmorreguladores, existem os osmoconformes, que são aqueles que são isotônicos em relação ao meio. Eles já são naturalmente equilibrados, são aqueles que não tem muita dificuldade, né? Quem são esses animais osmoconformes? Basicamente os invertebrados, né? Os invertebrados marinhos, todos eles são isotônicos. Então você pega aí de porífero até equinodermo, todos eles têm uma concentração semelhante à água do mar. Bom, moçada, agora, em relação aos invertebrados dulcícolas, aqueles que vivem em água doce, aí a parada já é um pouquinho diferente, eles são hipertônicos em relação à água do rio, em relação à água do lago, né? Então ele já tem uma concentração interna mais alta do que o ambiente externo. E aí eles precisam, né, de uma série de estratégias para conseguir se equilibrar em relação à osmolaridade, porque eles têm uma tendência muito grande de ganhar água por osmose. Não sei se você lembra, mas a água se desloca sempre em direção ao ambiente hipertônico. Como o animal invertebrado dulcícola é hipertônico, ele tende a ganhar muita água, então ele tende a explodir, moçada. Então, para que ele possa entrar em equilíbrio, você vai ter basicamente a eliminação de água através do seu sistema excretor. Eu lembro, fofuchos, do Little Rafinha. Little Rafinha era eu quando pequeno, meio retardado mental, e eu lembro de ter encontrado uma vez na praia um molusco, tipo uma lesma do mar. Ela é conhecida como a bailarina do mar. É um animal bem bonito. Depois dá um Google aí pra você ver. E eu cismei que eu queria levar esse bicho pra casa. Aí o que eu fiz? Eu peguei um pote de sorvete, daqueles de 2 litros, coloquei o bicho dentro com a água do mar. E aí, enquanto ele tava na água do mar, tava beleza, né? Ele tava lá sobrevivendo, tranquilinho. Coloquei umas algas pra ele se alimentar no caminho e tal. Só que quando chegou em casa, no final da tarde, comecei a perceber que a água estava ficando com um cheiro meio esquisito. Isso porque a água do mar ela é cheia de bactéria, né? Então você começa ali uma decomposição, uma coisa nesse tipo. Eu falo, vou trocar a água. Aí vou trocar pelo quê? Vou trocar pela água da torneira, que é a água que eu tenho em casa, né? Aí, meu Deus do céu, tirei lá o animal de dentro do vaso, joguei a água do mar fora, coloquei água doce dentro do recipiente. Aí devolvi ele lá para dentro. Em questão de 6 horas eu encontro ela boiando, morta, obviamente, e toda assim, ó, toda inchada. E aí, anos depois, eu descobri o que aconteceu. O que aconteceu, moçada? O molusco é um animal invertebrado marinho. Então, ele tem uma osmolaridade parecida com a água do mar. Então, ele perde água e ganha água na mesma proporção. Agora, quando você pega esse animal e coloca na água doce, o que vai acontecer? Ele é hipertônico.
Então ele puxou a água para dentro dele. Ele recebeu muita água por osmose. Resultado disso, moçada, o animalzinho lá, acabou lá morrendo. Aí você fala assim, mas Rafa, mas por que ele não fez mais xixi? Por que ele não eliminou o excesso de água através do sistema excretor? Isso acontece quando o animal é adaptado a isso, né? Quando o animal passou por uma fase de adaptação de várias gerações, e aquele animal que era originalmente aquático se adaptou à vida doce. Aí ele vai conseguir, moçada, excretar essa água lá de forma mais intensa para evitar essa que a gente inclusive chama de plasmoptise, esse inchaço, né, da célula e esse rompimento da célula provocado por esse inchaço. Como ele era um animal adaptado à vida marinha, ele não tinha essa, não faz parte da fisiologia dele, né? Mas os invertebrados que são adaptados à água doce conseguem numa boa. Você encontra moluscos de água doce, que são adaptados lá, moçada, àquela concentração mais baixa. Mas se você pegar um animal marinho e colocar na água doce, ou o contrário, esse animal vai acabar morrendo por um motivo ou por outro. Beleza, moçada? Vamos seguir aqui o bate-papo? Vamos seguir aqui a brincadeira. Vamos falar agora sobre os animais vertebrados. E aí a gente comenta lá sobre os condrictes marinhos, os tubarões, né? Os tubarões lá de água salgada. O que eles são? Basicamente são hipotônicos em relação à água do mar. Então, se ele é hipotônico, ele tende a perder água por osmose, ele tende a desidratar na água do mar. Como uma estratégia para reverter isso, para evitar essa desidratação, eles retêm ureia no sangue. Olha só que doideira, cara. Esse fenômeno se chama de uremia fisiológica, que é quando o animal acumula ureia no sangue para tornar-se mais concentrado, né? Você vai sair de uma hipotonicidade e alcançar aquela concentração mais alta da água do mar quando você retém solutos lá dentro do seu sanguinho. E aí você tem, portanto, moçada, o tubarão com um animal com uma estratégia muito interessante de osmorregulação, né? Acumula ureia no interior do sangue para aumentar a sua concentração e se tornar tão concentrado quanto a água do mar. Só duas observações aqui. A primeira, eu acho que é uma que você já deve estar pensando assim, mas Rafa, mas a ureia não é tóxica, ele não vai acabar morrendo dessa forma? Então, moçada, existe uma substância chamada óxido de trimetilamina que inibe os efeitos tóxicos da ureia, né? E protege de repente lá contra a ação tóxica da ureia. Então o tubarãozinho lá fica protegido dessa forma, né? Uma outra coisa interessante, o tubarão ele consegue variar nessa concentração dele de acordo com a concentração externa. Então, se ele está vivendo num ambiente de alta concentração, que é o mar, ele vai acumular ureia. Aí alcança essa concentração. Agora, se ele for para água doce, o que vai rolar? A concentração da água doce é mais baixa, ele vai jogar a ureia fora e vai se equilibrar com o ambiente docícola. Então, moçada, os tubarões, eles são considerados animais eurealinos. O que é isso? São organismos que têm um amplo limite de tolerância as variações de salinidade. Ele consegue viver tanto em ambientes muito salinos, armazenando ureia, como também em ambientes de baixa salinidade, que são os rios. Então, vira e mexe, a galera encontra tubarão nos rios. Olha só que doideira, cara. O tubarão aqui subiu o rio mais do que deveria, talvez, buscando alimento ou algo assim, mas eles conseguem sobreviver, eles não morrem, de repente, como um outro animal morreria, né? Muito legal lá essa estratégia de adaptação dos tubarõezinhos, né? Bom, seguindo o nosso bate-papo, a gente fala agora sobre os osteíctes marinhos, que são peixe de osso, né? Peixe de espinha, aqueles que a gente come geralmente em casa. Então, o que é que eles são? São hipotônicos em relação ao meio, né? Então, eles tendem a perder água por osmose, só repetindo mais do mesmo, né? Mesma coisa com os tubarões. Eles eram hipotônicos, tendiam a perder água e tal. Só que o que vai acontecer? Esses indivíduos, eles vão fazer três coisas. Eles vão fazer a ingestão de água, porque a tendência dele é perder água por osmose. Então ele vai fazer a ingestão de água, ele bebe água na brincadeira, mas bebe água com muito sal, né? Então ele está ingerindo uma quantidade excessiva de sódio. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar as brânquias como uma glândula de secreção, de excreção
de sódio. Então vai fazer a excreção de sódio pelas brânquias, isso tudo por transporte ativo. E em relação à urina, eles vão fazer pouquíssimo xixi, uma urina bastante escassa, e o pouco do xixi que ele faz, xixi bastante concentrado lá. Isso por quê, moçada? Porque ele já tende a se desidratar. Então, se ele fizer um xixi com muita água, a tendência dele se desidratar é ainda maior, tá? Agora, quando a gente vai, moçada, para os peixes dulcícolas, que são os peixes de água doce, o problema dele é o contrário. O que acontece? Peixe dulcícola é hipertônico em relação à água doce. Então, ele tende a ganhar água por osmose. O que ele vai fazer para evitar isso, moçada? Peixe de água doce nunca bebe água, porque o problema dele já é ganhar água demais. Além disso, ele elimina, moçada, uma urina, né, moçada, abundante e bastante diluída. Ele perde muita água pela urina, e o lance lá dos íons, eles são capazes de repor o sódio que é perdido pela urina, absorvendo através das brânquias por transporte ativo. Então, deixa eu organizar aqui as ideias. Os peixes marinhos, eles tendem a, naturalmente, perder água. Então, o que eles fazem? Bebem água, muito sal, joga o sal pela brânquia, e o xixi é bastante lá raro, né? Uma diurese bem pequena. Peixe de água doce tende a ganhar muita água. Então, qual é o lance? Não bebe água, porque já tem água demais. Muito xixi para expulsar essa água que entra. E repõe, moçada, os eletrólitos pelas brânquias, reabsorvendo sódio por transporte ativo. Isso cai muito nas provas, cara. Muito, muito. Tipo aquele lance. O peixe de água doce, o salmão. O salmão de água salgada subiu o rio para fazer a desova, morreu no caminho. Por quê? Aí, moçada, entra a osmose, entra a questão adaptativa, entra uma série de discussões que a gente com certeza vai discutir mais sobre isso na nossa aula de resolução de questões. Valeu, moçada? Segura aí. Bom, seguindo aqui o bate-papo, a gente parte para falar sobre os répteis e as aves marinhas. Esses animais, eles têm a pele impermeável, então eles nem ganham nem perdem água por osmose, bem tranquilo. Não tem lá esse lance de sofrer desidratação ou receber água demais por osmose. Mas você pega lá o caso das aves, elas precisam ingerir água do mar, né? A ave, répteis marinhos, eles fazem ingestão água do mar. Então, eles ingerem uma quantidade muito grande de sódio, né? Resultado, moçada, muito sódio, ela precisa ser excretada através das glândulas de sal. Aquela que a gente estava comentando no início da brincadeira da Alice no País das Maravilhas, aquela tartaruguinha lá que fica toda hora chorando, é justamente, moçada, essa glândula de sal, que é uma glândula lacrimal modificada, que através dessa secreção contínua, que ela vai acabar eliminando o excesso de sódio que ela ingere, moçada, quando ela bebe a água do mar, tá? Bom, sobre os mamíferos marinhos, bem tranquilos, ele tem pele impermeável, não ganha nem perde água por osmose e nunca ingerem água do mar. Eles nunca bebem água. Toda a água que é obtida por eles, toda a água que ele precisa é extraída do alimento. Valeu, moçada? Então, a gente vai ficando por aqui. Essa foi a última parte desse grande assunto que a gente chama de sistema urinário. Espero que você tenha gostado. E agora, moçada, partiu o exercício. Vai ser, open bar de resolução de questões. Falou, moçada? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!